preparados? Que o Espírito Santo possa trazer verdades ao seu coração, para que você possa alcançar a liberdade que Cristo Jesus tem. Amém? Hoje o Espírito Santo colocou no meu coração que nós, tem um tema, e eu vou explicar por que esse tema, deixe o cântaro. Nós viemos de algumas mensagens muito profundas. Se você pegar a mensagem que nós trouxemos no dia do casamento, que foi da festividade da igreja, nós falamos sobre a mulher de Sunem, que ela preparou um lugar para o profeta Eliseu, e nós trouxemos verdade, o Senhor nos revelou verdade sobre todos aqueles atos que ela fez. E aí na quarta-feira a gente discorreu um pouquinho mais sobre essa mulher de Sunem. No domingo a Adriana trouxe aqui sobre Davi e Esaú, sobre a diferença de quem ouve a voz do Senhor e se arrepende, mesmo cometendo falha, e alguém que não ouviu a voz, ficou preso em seu cargo, que foi Esaú, e acabou vivendo uma vida governando ainda num cargo, mas sem a presença do Senhor. Na quarta-feira, para quem veio, a Adriana colocou, e eu acompanhei, que falou sobre Samuel e o profeta Eli. Também dois corações no qual o profeta Eli viveu muitas experiências, por isso ele se tornou profeta, mas por um tempo, por um período da sua vida, deixou de ouvir o Senhor. E aí colocou no lugar que foi destinado para o Senhor, colocou os seus filhos. E era conveniente que os seus filhos faziam mal perante o Senhor, e ele não os repreendia. Tanto que Samuel era um jovem que estava ainda aprendendo na casa do Senhor, teve um ouvido sensível, teve um coração disponível para ouvir o que Deus estava falando. Mesmo sem conhecê-lo, porque ainda ele vai até o profeta Eli e fala: mas quem que está me chamando? Aí o profeta Eli faz a revelação: é Deus que te chama, e toda vez que ele te chamar, diga: eis-me aqui. Então ele era um jovem rapaz, mas que estava com um coração e um ouvido sensível. E aí, meditando em todas essas mensagens, o Senhor trouxe no meu coração essa mensagem sobre a mulher de Samaria. A Bíblia não fala o nome dela, só distingue de onde ela era. Então, você já deve ter ouvido essa mensagem, e é uma mensagem muito reveladora, muito profunda. Depois, se você ainda não ouviu, dá uma lida no texto, vale muito a pena. A mulher de Samaria, ela tem esse nome porque Samaria com os judeus não se davam bem. Então, eles têm uma rincha, uma briga com o pessoal de Samaria, porque o pessoal de Samaria se misturou, e os samaritanos não aceitam os judeus não aceitam os samaritanos. E isso é muito sério. Tanto que para você chegar da Judéia até Jerusalém, você tem que passar por Samaria. O que eles faziam? Eles davam a volta. Eles percorriam mais caminho justamente para não passar. O tamanho afronta que eles tinham com os outros. Só que Jesus, ele faz algo que ninguém faz. Jesus pega num horário determinado, ele vai até Samaria. E aí ele encontra uma mulher que está lá, fugindo de tantas coisas, e é sobre isso que eu quero falar. E aí ele chega diante dela, ela está lá com um cântaro, porque ela foi buscar água. E aí o Senhor estava falando comigo, que eu já li esse texto tantas vezes, eu já meditei nele, já trouxe verdade sobre ele, e aí eu fiquei pensando: meu Deus, esse cântaro representava tanta coisa para essa mulher. Primeiro, a mulher, ela chega diante do poço porque ela foi buscar água. Então ela tem um cântaro para suas necessidades físicas, terrenas. Amém? E esse cântaro, então, nesse primeiro momento em que ela chega até o poço, é para matar uma sede, do qual ela vai pegar esta água e levar para casa. Então, o cântaro era uma necessidade física, terrena. Hoje, eu e você temos necessidades. Temos ou não temos? Quem aqui pode levantar a mão e falar assim: olha, eu não preciso de nada, eu não tenho conta para pagar, eu não tenho problema nisso, problema naquilo. Todos nós temos, e não são poucos.
nós temos uma necessidade. Essa mulher chegou neste formato, com essa necessidade de pegar água e ir embora. Era um dia comum, um dia ensolarado comum, era o meio-dia, era um dia normal, como qualquer outro. Só que todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, Ele nos mostra que as nossas necessidades terrenas, elas são totalmente insignificantes à necessidade dos céus. E aí você fala, meu Deus, como assim? Porque quando ela está ali para matar uma sede, ela fica diante de quem pode e de quem é a própria fonte. E isso não é revelado para ela, mas conforme Jesus vai conversando com ela, extraindo dela o que ela carregava, é que Jesus se revela para ela. Qual que é o problema da nossa geração? Nossa geração, ela tenta se esconder em tudo ou em todos. Todos nós temos um cântaro que nós temos que, ou uma necessidade terrena para que possa ser preenchida, ou a gente pega essa necessidade que nós temos e levamos a Deus. Senhor, encha este cântaro para mim, porque eu preciso matar essa minha necessidade. Eu preciso resolver esse problema. Quem, gente, nunca chegou diante de Deus e falou, Senhor, eu preciso resolver isso. Eu preciso dessa saída, eu preciso dessa ajuda. Gente, é legítimo. É legítimo, porque nós temos problemas e nós temos que levar a alguém. E nós levamos a quem? A Deus. É legítimo. Só que o que nós não podemos é fazer o que essa mulher estava querendo. Ela estava fazendo deste cântaro a sua fonte de vida. Quando todas as vezes que nós somos confrontados pelo Senhor, o Senhor sempre vai nos mostrar aquilo que nós não queremos. Meu irmão, quando for a vez que você esteve diante da presença do Senhor, e o Senhor mostrou para você no seu coração, não precisou o pastor falar, não precisou ninguém falar, mostrou no seu coração o que Ele queria que você fizesse, ou o que Ele queria que você deixasse. E aí você foi pego numa surpresa e falou assim, nossa, mas por que isso? Por que eu preciso fazer isso? Por quê? Porque todas as vezes que nós nos encontramos com Ele, sempre Ele vai tirar algo nosso para colocar algo dele. Mas para Ele colocar algo dele, nós precisamos deixar algo nosso. Amém? Senão não tem como o Senhor entrar na nossa vida e fazer a transformação que Ele quer, porque ainda existe algo muito gritante no nosso coração. Algo muito grande que ainda está ocupando espaço que era do Senhor. E aí, você e eu precisamos fazer a pergunta: até quando eu vou estar carregando esse cântaro? Essa mulher, vai lá para mim no versículo 26. (4, 26). Essa mulher, ela tem a revelação de quem Cristo é. Então, Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você, sou o Messias. É isso? Pois então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Olha, ele trouxe para ela quem ele era, depois do que ela revelou quem ela era na situação que ela estava vivendo. Ela revelou que ela já era casada, ela estava sendo casada, não era o primeiro marido, era vários. Então Jesus foi tirando dela tudo que ela tinha, para que ele pudesse revelar quem ele era. Amém? Só que eu e você, meus irmãos, temos problemas com as revelações. Nós não queremos que ninguém saiba o que nós estamos passando. Quem aqui, gente, quer sair por aí gritando: olha, eu já fui abusada, eu já fui uma pessoa ladrão, eu já fui um bandido? Ninguém. Porque nós queremos esconder o que nós passamos, porque nós temos vergonha, nós temos receio, nós muitas das vezes fugimos da rejeição. Por quê? Porque nós sabemos que alguém vai olhar para a gente com um olhar diferente. Eu recebi aqui na igreja uma mulher que falou assim: vocês aceitam mulheres divorciadas? Eu falei, mas por que nós não vamos? Não, porque na outra igreja que eu fui não aceitava. As pessoas ficavam me olhando com cara estranha, ficavam me olhando diferente, porque uma cultura
de pessoas religiosas, que ficam olhando, condenando, porque fulano é assim, porque fulano é assado. O seu passado é esse, o que você fez isso. Então tem que ficar esperto com fulano. Olha, vigie, hein? Cuidado, hein? É que nem eu ouvi uma história de um pastor falando, eu estava indo para uma outra cidade, ele estava indo para uma outra cidade, e o rapaz estava no caminho, falou: pastor, o senhor está indo para lá, me dá carona, membro novo da igreja. Aí no meio do caminho, o pastor começou a perguntar para ele: quem você é, o que aconteceu, como está a sua vida em Cristo? Pastor, olha, eu fui assaltante de banco, e não sei o que, eu fui, olha, assassino. O pastor ficou: meu Deus do céu, e agora? Por quê? Porque a pessoa fica com receio, com medo do passado. E quem nunca teve no seu coração um receio das pessoas não aceitar você, pelo que você passou, por quem você foi, ou as marcas que o seu coração traz? Muitas das vezes, meus irmãos, nós queremos esconder isso. Por quê? Porque foi ensinado para a gente que você tem que ser forte. Olha, você tem que ser, não aceita isso não. Quantas vezes a sua mãe já falou para você: engole o choro, não podia nem chorar. Não, levanta a cabeça, vamos. Que nem a Adriana colocou aqui, você não tem tempo nem de você sentir o seu luto. Quantas vezes nós já ouvimos: morreu, agora morreu, passou, deixa para lá, já foi, vou fazer o quê? Vou ficar chorando? A pessoa não vive nem o luto, nem a dor, porque quer esconder. E eu falo uma coisa para você: a psicologia ensina isso. O excesso de algo sempre vai mostrar que falta alguma coisa. Toda vez que você excede em algo, é porque está faltando algo em algum lugar. O excesso sempre vai mostrar uma falta. Não sei você, mas normalmente crente é assim. Crente, quando está muito feliz, o que ele faz? Come. Come ou não come, gente? E come como? Bem, exato. Quando acontece uma coisa boa, vamos comer. E quando acontece alguma coisa ruim? O que a comida está sendo? Uma fuga. Estou triste, eu vou comer. Me dá aqui um pote de sorvete. Não aguento mais. Mulher na TPM então, né? Mas esse é um outro assunto, né? Não vou entrar agora. Por quê? Porque quer esconder alguma coisa. Mas aquele doce me dá um prazer na minha alma. Eu entendo. Por quê? Porque você está querendo buscar uma alternativa para algo que está faltando no seu coração. E aí, muitas das vezes, a gente, desde procurar a saída certa, que é se encontrar com o mestre, a gente procura coisas e pessoas. Quantas vezes, meus irmãos, a gente, desde tomar a decisão certa de ir até o Senhor e revelar o que o nosso coração estava passando, nós fomos em rede social, nós vamos no Google. Porque você sabe que tem pessoas que guardam tanto, que o corpo dela começa a mostrar, dar sinais. É dores, é manchas, é cabelo que cai, é unha que quebra. Você sabia disso? É psicologia. E aí porque você fica guardando, e você não consegue, e o Senhor está diante de você com uma fonte inesgotável de cura, de restauração, de transformação, e você continua fechado. Você continua fechada para essa verdade. Meu irmão, nesta manhã, o que o Senhor quer trazer aqui para você é realmente que você seja livre daquilo que você tem carregado. Esse cântaro para essa mulher era algo que ela pesado, algo que ela carregava no meio-dia, algo que custava muito para ela. E aí, para você ver como que um encontro faz diferença, no verso 28, ou não, vamos voltar um pouquinho, né? Que Jesus dava uma revelação para ela no 27. Coloca aqui para mim, irmã. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Para você ver, porque os discípulos, eles eram judeus.
eles tinham a sua criação, então eles ficaram admirados. Como assim uma mulher, como ele está conversando com uma mulher, e ainda ele sabia que aquela mulher era samaritana? Então, ninguém, porém, perguntou o que pretendestes, ou por que está conversando com ela. No 28, então, deixando o seu, fala comigo, gente, deixando o seu, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Aí ela vai falar sobre o Messias. A revelação de quem Cristo é faz a gente deixar cântaros. Meu irmão, eu não sei qual é o cântaro que você tem que deixar nessa manhã, mas eu sei que você tem. Essa revelação trouxe o meu coração, porque eu tinha um cântaro para deixar. Eu, gente, fui criado muito novo dentro da igreja. Então, você já sabe, eu cheguei muito novinho dentro da igreja, então a igreja me ensinou tudo que eu sei. Não sei se isso foi bom ou ruim, mas valeu a pena porque me inventou do mundo. Só que muitas ausências paternas e maternas, hoje eu tenho falta. Porque hoje eu tenho uma família. Hoje não, né? Há 12 anos, né? Graças a Deus, amém, gente? Mas hoje, quando eu vou fazer uma criação do meu filho, eu sinto falta porque eu não fui criado. Nunca meu pai sentou comigo e falou assim: olha, você não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Olha, o sexo é isso, isso, isso. Não, eu fui aprendendo aonde? Na igreja. Nunca ninguém sentou comigo e falou assim: olha, um homem de família é assim, assim, assado. Ou seja, as faltas do meu passado, elas vieram à tona no meu presente, porque aonde eu vou buscar na minha memória afetiva do como eu tenho que agir agora. E eu não sei você, meus irmãos, e muitas das vezes nós somos pegos por causa das nossas realidades nessa situação. Às vezes você teve que ser muito responsável logo cedo. Seu pai e sua mãe não tinham maturidade ou eram muito ferro e fogo, então você teve que se virar. Não, eu vou. Quem aqui começou a trabalhar com 10, 12, 13, 15 anos? Menos? Meu Deus do céu, esse trabalho escravo. E aí você foi trabalhar por quê? Conta pra mim. Porque tinha necessidades. Ah, porque meu pai falou. Ah, porque eu tinha que fazer isso. Às vezes você perdeu de estudar. Você largou estudo. Porque você tinha que correr atrás. Agora, muitas das vezes, os seus pais, eles não foram culpados. Ah, mas eu carrego essa culpa sim, pastor. Por quê? Porque foi culpa deles que eu sou assim. Eu pensava assim também. Até que um dia eu cheguei para minha mãe e para o meu pai, abracei eles. Minha mãe nunca gostou muito de abraço. Ela também, coitada, nunca se sentiu abraçada por causa dos seus pais, da minha avó. A minha mãe apanhou uma semana antes de casar, uma mulher apanhando da mãe antes de casar, porque elas não aceitavam o casamento deles. E eu entendo ela. Só que isso refletiu em mim. E estava marcando o meu coração de tal forma que eu ia falar assim, eu já estava resistente. Eu sempre fui muito carinhoso com ela, sempre abracei. A Adriana que sofre comigo, porque eu sou pegajoso, amém, gente? Ah, eu pego mesmo, eu fico em cima, ela fica brava, tadinha. Mas, por que eu sou esse excesso com ela? Porque tive faltas. E aí, eu cheguei para ela e falei assim: mãe, eu quero abrir o meu coração. Eu senti, falei, mas parecia que eu estava arrancando 1 tonelada das minhas costas. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Eu pude olhar eles não com um olhar de condenação, mas com um olhar de gratidão, porque eles fizeram o que eles poderiam fazer. Eles não tinham conhecimento, eles não sabiam, eles foram ensinados da mesma forma, então eles replicaram. E eu não sei, meus irmãos, como foi a sua criação, mas não sei nem por que eu estou falando isso, que não estava aqui nem no meu texto falar isso. Mas eu sei que se você, em nome de Jesus, se encontrar com a fonte, você não vai mais carregar esse cântaro. O Senhor vai trazer uma cura no seu coração, que você vai olhar para quem te feriu, para quem te machucou. Eu estou falando de família, mas às vezes a quem te feriu, quem te machucou, foi um relacionamento que nem essa mulher. Essa mulher passou 7 relacionamentos. 6. Ela tinha 5, esse era o 6º. 6 relacionamentos. Todos eles deixaram uma marca na vida dela. E eu não sei qual marca você carrega. Às vezes a marca que você carrega é da religião, e ela fere mesmo. Por quê? Porque você foi ensinado que Deus era o Senhor, e Ele era o Senhor que castigava se você errava. Gente,
Deus é Senhor. Isso é imutável. Mas Ele é Pai. E todas as vezes que você se relaciona com Deus Pai, você, como um pai que você é hoje, você não perdoa o seu filho? Por que Deus não vai perdoar você? E aí é jogado uma culpa sobre você, que essa culpa, você fica lá na lama e você não consegue sair. Porque Deus não vai me aceitar. Gente, Adão, que foi Adão, errou, pecou, falhou, se vendeu, comeu a fruta, se escondeu. Deus foi procurá-lo. Deus foi atrás dele. Por que Deus não vai atrás de você? Que você errou, falhou? Por quê? Porque esse Deus é punitivo, esse Deus é castigador. Deus é Pai. Se você se relacionar com Ele como um pai, você vai entender que todas as vezes que você errar, Ele vai te levantar. O que Ele não vai aceitar é você continuar no erro. Mas, gente, quem aqui nunca errou? Agora, às vezes a religião, ela fez um benefício para você, ou alguém fez um benefício para você na religião, porque aquele cântaro trouxe água para ela há muito tempo. Você acha que só foi aquele dia que ela foi lá buscar? Não, ela ia lá, acabava a água, ela voltava lá. Então aquele cântaro foi um benefício. E às vezes a gente teve movimentações do Senhor na nossa vida, teve coisas que você fez que trouxe resultado. Nossa, você falou, nossa, aquela palavra, aquele dia, aquela noite, aquela vigília, aquele pastor, nossa, me ajudou tanto. Só que o Senhor está falando, olha, não é mais aqui, você não precisa mais ficar abastecendo esse cântaro, você está diante da fonte, então você não precisa mais de água consagrada, porque você tem a fonte consagrada, meu irmão. Você não precisa mais de azeite consagrado, vem aqui, não, porque Ele tem a unção, Ele é o próprio azeite. Você tem que entender a diferença, porque quando nós encontramos com Cristo, não é para Cristo encher o nosso cântaro, é para a gente deixar o nosso cântaro. Porque quando nós encontramos Cristo, Cristo é o suficiente. Eu preparei até uma imagem, coloca para mim, Mar. O Evangelho não é a promessa de um cântaro cheio, é a certeza de não ter mais. Você consegue entender isso? Você não precisa mais carregar esse cântaro. Você não precisa mais, mas eu vou lá. Porque tem gente, pessoal, que sente falta até de campanha. A mulher veio aqui, procurou, mas aqui não tem nenhuma campainha não para nós fazer. Eu preciso, não, você não precisa, meu irmão. Você precisa de Cristo, você precisa largar esse cântaro e seguir uma nova jornada com Cristo. Deixa esse cântaro lá. Mas me ajudou tanto, pastor. Deixa, porque às vezes Deus usou essa campanha, Deus usou esse não sei quem para te alcançar, mas agora você não precisa mais daquilo, você precisa dele. E é o suficiente, meus irmãos. Quando essa revelação chega ao nosso coração, ela nos confronta. Por quê? Porque é difícil mexer em lugares, principalmente que foram construídos na nossa mente. E a nossa mente começa a falar assim, meu Deus, mas você está certo. A gente, estava até comentando, é tão difícil, gente. Você acha que é fácil para nós estarmos aqui? É difícil porque não é uma pregação que vai... hoje teve isso, hoje teve... Não, hoje só teve que eu preciso largar o cântaro para me seguir a Cristo, mas não tem mais nada. E depois? Depois é você morrer amanhã cedo, para você nascer de Cristo na terça, você morrer na terça, para você nascer de Cristo na quarta. Essa é a vida do cristão. É diferente, porque às vezes vai lá num lugar, é tudo muito bonito, uma estrutura muito legal, um pastor mais bonito, eu acho difícil, né? Mas, tô brincando, cara orgulhoso, né? Tô brincando. Mas, é quando você entende assim, não, eu não preciso mais me relacionar com nada físico, nada que eu preciso tocar, eu preciso só dele. Aí, às vezes, o cântaro pode ser a religiosidade,
que está te pegando, está te ferindo, está te machucando, e é difícil você sair dela. Ou às vezes, o cântaro da sua vida que você está carregando é uma culpa, uma rejeição, uma dor, que você nunca falou para ninguém. Você nunca teve a coragem de falar assim: Senhor, eu não estou aguentando mais, está pesado para mim. Imagine para essa mulher carregar este cântaro no meio-dia, voltando para casa. Imagine para ela, tendo que ela já ia esse horário para não causar, para não ter os confrontos com as outras mulheres. Porque quem só pegava água naquela época era mulher. Então ela ia ao meio-dia, que é o horário mais difícil, justamente para não ter esse confronto. Então ela evitava. Porque eu não quero ter esse debate. Sabe quando alguém vem cutucar a gente num assunto que a gente não quer? Sabe? Aí a gente, deixa pra lá, não, vamos mudar, o Palmeiras é campeão. Aí você muda de assunto. Aí você fala de política, o Lula é isso, Bolsonaro tem que ser preso, aí cada um com a sua opinião, né, gente? Mas você não quer, porque são conversas difíceis de se ter. Você já teve uma conversa difícil com uma pessoa? Você chega a suar frio, dá um negócio na barriga. Não é fácil. Mas quando você conversa, depois que passou, você fala: ufa, estou livre, acabou. Quando você encerra um ciclo em algum lugar, quando você encerra com alguma pessoa, ou quando você encerra um ciclo operacional, trabalhístico, graças a Deus não vou mais trabalhar lá naquela empresa, vou seguir novos rumos, novos ares. Você sai bem. São essas conversas difíceis que o Senhor quer ter conosco. São esses confrontos que o Senhor quer ter conosco todos os dias. Por isso que Ele nos chama para a gente estar diante dEle. E aí que a gente entende que não preciso de cântaro, eu não preciso encher este cântaro, eu já tenho a fonte disponível. Tudo é diferente. Olha o que o Charles Spurgeon disse: aquele que faz tudo de Jesus, aquele que faz de Jesus o seu tudo, achará tudo em Jesus. Jesus nunca foi um meio, Jesus é o fim. É o fim da nossa ansiedade, é o fim da nossa preocupação, é o fim dos nossos anseios, é o fim desse peso que você carrega. Gente, eu não sei, mas a palavra do Senhor, aí você vai lá em João 4,14, você volta um pouquinho do texto e fala a revelação que você tem que sair daqui do seu coração: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Diga graças a Deus. É a fonte, essa verdade que você não precisa mais buscar em lugares, que você não precisa mais carregar cântaros. E tem gente que não tem um, não, tem vários. Está pesado, meu. Vamos ser livres nesta manhã. Chegue-se diante do Senhor e faça dele: Senhor, eu não aguento mais. Mas tem uma conversa franca, verdadeira. Porque, meu irmão, eu sei que, mas pastor, a pessoa fez para mim. Gente, você acha que foi fácil para chegar para minha mãe falar que eu senti ausências dela na minha juventude, na minha adolescência? Não foi. Mas eu liberei para ela perdão. E não é fácil você liberar perdão, mas aquilo que eu estava carregando não estava machucando ela, estava me machucando. É um veneno que eu tomava esperando que o outro morresse. O que o Senhor quer que você faça é que você rasgue o seu coração. Sabe por quê, meu irmão? Eu vou descer aqui. Agora o Will vai ficar bravo. Justo hoje que está gravando, hein, Will? O Senhor quer que você tenha liberdade no seu espírito. Ele não vai poder fazer nada se você não poder liberar espaço que está aí. E às vezes esse peso, essa culpa, esse ressentimento está com você há anos. Você está deixando de desfrutar o seu presente, porque ou você está preso no passado, ou você não consegue enxergar um futuro, porque é tanta coisa que está te prendendo. E eu termino com
uma mensagem que chegou para mim e me marcou muito, eu conto para vocês. Uma mulher, ela tinha 80 anos, mas ela pediu para o Senhor: Senhor, me volta quando eu estava com 40 anos. Aí ela amanheceu com 40 anos. E aí chegou logo cedo na cama, as crianças pulando: mamãe, 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 abraçando ela. Enquanto quando ela estava lá atrás, ela começava a brigar com seus filhos: sai daqui, menino, acordando eu assim. Ela começou a abraçá-los, porque com 80 anos ela já não tinha mais aqueles abraços. Ela levantou da cama e viu o marido cozinhando, fazendo o café da manhã, correu para dar um abraço nele. Até ele achou estranho, porque ela não tinha esse costume de abraçar. Porque quando ela estava com 80 anos, ela já não tinha mais marido. Ela foi, pegou as crianças, sentou na mesa, aquela bagunça de criança pequena, derrubando as coisas. Ela não brigou. Porque todas as vezes quando ela tinha 40 anos, ela brigava: não derruba isso, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Mas porque quando ela estava com 80 anos, ela já não tinha mais a mesa cheia, a alegria da família. Você já parou para pensar, quando você tiver 80 anos, você não vai ficar pensando: por que eu não comprei aquele carro? Por que eu não fui morar naquele condomínio? Não, você vai ficar pensando nas pessoas que você não abraçou, na ligação que você não fez, na voz da sua mãe quando você fala assim: mãe, eu te amo, mãe, meu filho, eu te amo. Quantas declarações você deixou de passar, porque você ficou carregando coisas que não é para você carregar. Não deixe de você viver o hoje, porque você está segurando um cântaro que não é mais seu. Eu quero que você, em nome de Jesus, tenha um encontro com o Senhor nesta manhã, de tal forma que você fale assim: não, eu vou aproveitar o meu presente, que é o dia de hoje. Amém.